Boa noite a todos aqui. Estamos aqui iniciando uma conversa sobre limite oblíquo, a minha exposição no Paço Imperial, com a curadoria do Aldonis Nino e produção do Rodrigo, da Área 27. Agradeço a todos presentes nessa noite. A nossa conversa hoje vai ser sobre essa interação que eu tenho pensado há bastante tempo no meu trabalho, que é a interação entre a linguagem literária, quer dizer, o texto, a palavra, e as imagens que eu produzo. Então, nos últimos anos eu convidei 3 amigos curadores, Eucanã Ferraz, o Mesquita e agora o Aldonis Nino, para termos uma conversa sobre essa ideia da superfície da imagem. O que a imagem tem como superfície, tem como questões intrínsecas a ela, e como essa reverberação entre uma análise conceitual da imagem pode expandi-la para um outro campo. Não digo o campo físico, mas o campo do conhecimento, desse desdobramento, né, e dobras que podem ser criadas na análise imagética contemporânea. Então, estou aqui com o Aldonis Nino, um grande amigo e curador. Vamos fazer uma apresentação em que o Aldonis vai fazer partículas e pensamentos que ele teve durante o nosso processo de conversa. É uma conversa de mão dupla, em que as imagens estavam presentes, depois que eu as criei em 2020, durante o isolamento, em que o Aldonis participou desse processo de criação e depois desse movimento da retórica, da linguística que foi criada em relação a uma análise dessas imagens. Então, passar aqui ao Aldonis e a gente vai conversar essa noite então. Obrigado a todos aqui. Olá, boa noite. Eu sou o Aldonis Nino, sou o curador da mostra Limite Oblíquo e queria primeiramente agradecer a presença de todo mundo que está disponível a se abrir um pouco mais, exatamente para a gente poder compartilhar mais do processo. Então eu venho há algum tempo pensando exatamente como trabalhar a curadoria de arte contemporânea e quais lugares são possíveis da gente estar evidenciando nesses projetos. Então eu tenho uma formação em História da Arte, a formação em Filosofia, mas logo que eu comecei a prática curatorial, uma das primeiras questões que eu tinha era exatamente qual é o modelo, ou quais são os modos mais interessantes de se aproximar da produção e apresentar também esse projeto ao público. Então, eu aproveito esse momento aqui que a gente está entre uma palestra, entre um bate-papo, mas pensando exatamente como mais um espaço para compartilhar, talvez algumas nuances que não estavam abertas para o público de determinadas maneiras. Então, no Paço Imperial, na exposição que está em cartaz até o dia 25 de abril, nós temos um texto, que é um texto curatorial, que está disponibilizado na parede do espaço expositivo, mas também temos um texto que vai fazer parte da publicação e que tem, talvez, algumas especificidades a mais do que o espaço exato, que a gente poderia utilizar no espaço da galeria. Então, eu pensei em fazer essa pequena apresentação aqui, exatamente mostrando alguns artistas e alguns pontos de interesse que, em certa medida, fizeram parte desse processo de compartilhamento entre mim e o Vicente, colocado em voga desde a metade do ano passado, no momento onde ele começou a trabalhar nessa série. Então, foi bem interessante que eu pude acompanhar desde das primeiras imagens que ele começou a criar dentro da sua casa, restrito a esse ambiente doméstico, e depois também a gente continuou tendo várias conversas sobre essa série de trabalhos, e também pensando algumas questões que deveriam perpassar o projeto, pensando na sua própria apresentação, na sua expografia. Então, eu selecionei algumas imagens aqui que eu vou estar compartilhando com vocês. E a primeira... E o meu interesse foi pegar alguns pontos, não buscando a narrativa linear, onde partiria de uma maneira de análise, partindo de um foco muito definido, com alguns detalhes muito em camadas ou muito associado a um modelo tradicional, que a curadoria também busca atuar. Então, uma maneira muito... talvez mais usual para começar a pensar uma série de trabalhos, como um artista
como o Vicente de Mello, que já trabalha com fotografia e tem uma carreira já ao longo das últimas décadas bem expressiva, então eu penso exatamente como não se apegar exatamente nesses percursos e nesses trabalhos que já foram criados, mas pensar nessas maneiras de aproximação, trazendo autores, trazendo artistas que em alguma medida podem se aproximar desse trabalho, seja pela temática, seja por algum conceito, seja por alguma prática. E também fazer algumas aproximações exatamente que fogem um pouco desse lugar exato, de falar sobre fotografia ou falar sobre a história da fotografia nos últimos anos, né? Então, a primeira questão que eu tinha, né, sobre quando o Vicente me apresentou, esses sedimentos ou esses elementos que foram da base a esse projeto, eu sou natural de São Paulo, então eu não fui criado na praia, eu não tive, né, uma proximidade muito grande com o mar. E a primeira questão que eu tive foi exatamente entender o que era ressaca, talvez uma coisa que para muitos seja uma palavra mais usual e que já se compreenda no primeiro momento. Para mim, o primeiro estranhamento foi essa palavra, né? Então foi pensar exatamente o que era ressaca, não simplesmente como um fenômeno que acontecia, que era visto a olho nu, mas pensar também como que o que está por trás dessa movimentação, né, distinta ali das águas. Então, a primeira questão que eu tive foi entender que a ressaca ela é um termo utilizado para oceanografia, então é um nome que se dá para o movimento inconstante, ou movimento distinto, né, e um pouco mais potente desse choque do encontro do mar com a faixa de areia. Então, normalmente, a gente pensa a ressaca, né, como esse movimento que se dá dessa maneira não tão usual, mas para os pesquisadores, né, e para quem vai trabalhar exatamente com a ressaca, ela tem uma explicação que é quando acontece um evento ou algum acontecimento específico, ainda que ele se desenvolva muito distante da costa, esses fluxos que são criados nas marés são fluxos de algumas correntes, né, que vão se chocando e vão criando exatamente essa movimentação, essa agitação um pouco estranha. Então, se a gente vê, né, nessa imagem, é um esquema que foi bolado por um pesquisador chamado Burr Hansen, que foi o primeiro a publicar, ali nos anos 80, exatamente entender quais eram os fenômenos físicos que estavam por trás desse movimento inconstante. Então, ele faz, né, um pouquinho desse esqueminha para mostrar como esses fluxos e essa energia que tem como epicentro algum acontecimento distinto da Terra acaba se encontrando e se chocando com as ondas, de modo a estar remexendo um pouco, né, nesses sedimentos que em alguma medida vão para o oceano e ali no momento onde quando a ressaca acontece, essa movimentação acaba devolvendo à Terra, né, esses sedimentos. Então, o primeiro passo foi entender mais um pouco do fenômeno ressaca, né, enquanto acontecimento de onde ele vinha. Então, essa capa que eu estou mostrando para vocês é desse livro do Burr Hansen, que é sobre engenharia costeira, e é onde ele se volta, né, a pesquisar a ressaca. Então, pensar quais são os fenômenos físicos que resultam nesse acontecimento. Então, isso é o primeiro ponto, né, que eu queria apontar aqui nessa fala. E é exatamente sobre um pouco dessa ida e vinda que a gente vai ter em vários momentos aqui nesse bate-papo. E agora, pensando um pouco na pesquisa e nos trabalhos já criados pelo Vicente de Mello, a gente consegue encontrar algumas séries que já são resultantes de um trabalho de reformulação, de contato, de alteração com algumas coleções. Então, o Vicente tem uma série que ele inicia, que vai de 2014 a 2019, que se chama Lápidos, que é uma série criada, né, a partir de uma relação com a sua coleção de pedras. Depois ele pode falar um pouquinho mais para a gente dessas coleções. Outra série chamada Monolux, que é uma série que inicia em 2017 e continua, né, sendo desenvolvida. Até hoje isso é uma questão também interessante na produção do Vicente, porque também tem um pouco desse vai e vem, desses elementos que são trabalhados em um determinado momento e que aquele trabalho é criado ali, mas a série não se fecha. Então, daqui a 2, 3 anos, ele pode estar continuando desenvolvendo, né, essa série sempre aberta e nunca num processo de criação muito fechado.
E aí a outra série, né, Monolux, que é uma série criada a partir de uma coleção de objeto V, que são esses objetos encontrados e que dentro da prática do Vicente, né, são especificamente objetos vinculados ao universo fotográfico, ao universo de criação dessas imagens fotográficas. E também uma série chamada de Lições Instantâneas, que é uma série, embora a sua criação seja mais recente, mas ela parte exatamente desse resgate, né, dessa coleção, desse material e desse conteúdo que ele vai acumulando ao longo da sua vida. Então, nessa série de Lições Instantâneas, que também foi criada durante a pandemia, ele retorna a trabalhar com uma coleção de Polaroids, que ele criou ali no começo dos anos 90. Tem aqui algumas imagens dessa coleção. Então, essa aqui, né, essa série Lápidos, que a gente consegue ver, né, não só o resultado dos objetos bidimensionais colocados na parede, mas também essa mesa com essas pedras que simulam, né, ou estão novamente na posição que gerou esses trabalhos. Aqui nós temos também um segundo projeto, que é a exposição Monolux. Essa série, né? Temos aqui uma imagem da exposição, onde exatamente a gente encontra novamente esse jogo, onde na parede tem o resultado da sua série e dentro sobre essa base a gente consegue ver um pouco mais desses objetos que foram criando, né, e deram corpo para essa série de imagens. E a série de Lições Instantâneas, que trata um pouco desses encontros, né, que se davam em outro contexto, ali no começo dos anos 90, e que nesse contexto da pandemia toma uma nova significância, né, e ele busca fazer uma justaposição dessas imagens, pensando alguns arranjos. Então, essa série que a gente está trabalhando nessa exposição, Limite Oblíquo, em 2020, durante a Art Rio, fizeram um convite para um pesquisador carioca falar um pouco sobre ela. E ele escreveu um texto que aí, antes de estar entrando nas especificidades da série, eu acho interessante trazer essa citação, que eu acho que ela perpassa, né, vários momentos da nossa conversa aqui. Então, eu vou ler aqui um pequeno trechinho dessa crítica publicada pelo Pedro Caetano. E que ele fala, né? Tal como um catador de restos, personagem concebida por Walter Benjamin a partir de Charles Baudelaire, o artista recolhe em suas imagens uma constelação de fragmentos desimportantes, já esculpidos pelas inclemências da água salgada e pelo movimento do oceano. Eles finalmente aportaram à praia, como restos de algum naufrágio. Desse modo, as imagens de limite oblíquo condensam, no espaço retangular da fotografia, amálgamas de distintos tempos e espaços que agiram sobre a matéria orgânica destes refugos. Então, aqui há uma imagem, né, dessa coleção, que é uma coleção curiosa, que já fazia alguns anos que acompanhava o Vicente. Então, foi a partir desse universo, né, muito restrito ali, condensado dentro dessa caixa, que ele vai usar como base material para a série Limite Oblíquo, que a gente vai estar falando um pouco mais. E aí, sobre exatamente, né, pensar nessas aproximações e talvez fugir um pouco de algumas relações pré-estabelecidas que poderiam ser feitas por essa aproximação curatorial, né, histórica da arte, eu me interesso exatamente por fazer alguns cruzamentos que no primeiro momento, né, nem eu mesmo estaria dando conta de toda essa base. Mas esse exercício, né, de se colocar ali na curadoria também como pesquisa, também como essa investigação, que vai trazer alguns resultados, não simplesmente um discurso sobre essa série criada, mas também vai reverberar na gente como alguns outros processos, né, de relação com outras questões, que nesse campo específico eu me interessei muito por uma questão do campo da física, e que eu acho interessante falar aqui, e mais para frente vai ficar um pouco mais perceptível, né, o porquê da escolha dessa relação com o campo da física, mas é pensando exatamente em uma questão inicial, que é a teoria da relatividade geral.
e que eu não estou preocupado, né, exatamente por uma contextualização física ou por uma compreensão exata do que é essa teoria, mas ela me interessa especificamente pelo ponto onde a teoria da relatividade geral, que é apresentada pelo Einstein em 1915, é uma teoria que vai ter, talvez, né, uma das mais importantes, pensando em todas as aplicabilidades que o conhecimento científico vai adquirindo, né, dentro da nossa sociedade, mas que dentro dessa teoria, que era uma teoria que falava sobre geometria e gravitação universal, exatamente esse ponto que talvez, né, para a gente conversar um pouco mais sobre ele, precisasse ter um aparato um pouco mais técnico, mas aqui nesse sentido eu trago algumas imagens, né, para tentar falar um pouco disso de uma maneira, da maneira que nos interessa, né, e da maneira que contribui um pouco com a formulação desse projeto. Então aqui tem uma questão imagética que eu acho que exemplifica um pouco isso, que é exatamente a gente pode pensar como no espaço tudo é plano, né? Então no espaço vazio o espaço-tempo seria organizado a partir praticamente dessa rede entrelaçada, onde o tempo e o espaço tem não existe curvatura. E na teoria da relatividade geral, exatamente, o Einstein, ele vai também estar falando como a matéria ou a energia, ela deformaria essa curvatura no espaço-tempo. Então, a teoria da relatividade geral e a curvatura do espaço-tempo foram muito importantes para a gente compreender e para constituir tudo o que se erigiu, né, sobre esse espaço, do que seria a nossa ciência moderna. Então, aqui eu trago também mais uma coisa, só a título de curiosidade, mas acho que quando se fala, né, sobre teoria da relatividade, sobre ciência, sobre Einstein e tal, tem um episódio que é pouco falado, mas é exatamente sobre essa teoria que tem logo esse ponto de influência tão grande. Pouco se fala exatamente sobre a comprovação dessa teoria, que se deu 4 anos depois da sua primeira publicação, e que foi quando, em 29 de maio, 2 cientistas acabaram provando a teoria da relatividade geral a partir de um experimento que aconteceu no Ceará. Então, o Brasil também, se a gente for pensar, né, sobre a história da ciência moderna, tem um papel definidor aí dentro dessas narrativas que podem se constituir, né? Então, isso era só um detalhe, mas aqui é mais um pouco dessa minha tentativa de, enquanto curador, historiador da arte, tentar falar de algo de física, mas, como sempre, eu acho que as imagens, né, elas colaboram bastante nesse processo de compreensão de algumas coisas. Então, pensando um pouco naquela malha que organiza o espaço-tempo, e a questão do espaço-tempo, né, para mim, ela não é importante também, apenas por essa base que ela vai ter no campo da física moderna, mas também como essas categorias de espaço-tempo, né, para alguém que estuda filosofia, acaba ficando um pouco muito pautado por algumas concepções sobre o pensamento, sobre o conhecimento, que são formuladas ainda no século XIX. E são premissas que vão beber bastante dos postulados do Kant, que ele vai falar exatamente, né, como a compreensão do tempo, claro, isso de uma forma muito resumida, mas como a compreensão de tudo sempre vai passar por essas 2 categorias fundamentais, que seriam o espaço e o tempo. Tudo que a gente conhece, ou que a gente se relaciona, ou que a gente consegue pensar, estaria associado a essas 2 categorias que seriam formativas, né, do pensamento. Mas, voltando para a física, essa representação do que seria o buraco negro. Porque o buraco negro vai ser algo que vai estar presente na teoria da relatividade geral como uma problemática, como alguma coisa que não cabe, não faz parte. Então, é um fenômeno que há muito tempo se estuda, se fala sobre ele, mas o buraco negro ele é algo tão complexo, até para os físicos teóricos analisarem, que o buraco negro, os estudos, né, e as pesquisas que vão falar sobre ele vão exatamente paralelamente ali com a teoria da relatividade, mas não se encaixa. E por que que ela não se encaixa, né? E aí esse esqueminha, eu acho que ajuda a gente a ver um pouco isso. Mas se a gente fala, né, que a matéria ou a energia deformaria esse espaço-tempo, no caso do buraco negro, teria uma matéria, uma energia ali tão potente e tão condensada num ponto específico, que o buraco negro, né, se toda a massa e toda a energia vai criar essa curvatura nessa espécie de trama,
que pauta o nosso conhecimento, no caso do buraco negro, essa energia seria tão densa, tão condensada, que teria, como nessa imagem, quase de um funil, que é esse achatamento, né, dessa curva, quase que um rompimento, assim, claro, se qualquer físico escutar isso vai, né, essa não é uma coisa que se rompe, mas é um total distanciamento de onde é essa base, dessa curvatura e do que o buraco negro apresentaria exatamente como uma problemática para a física, né? Uma problemática que estaria ali no cerne dessas compreensões da física moderna. Então, esse buraco negro, ele teria como esse ponto, né, final, uma coisa chamada singularidade. E singularidade, né, a gente pode associar na nossa língua como singular, um ponto que distingue dos outros, mas no caso da física, a singularidade seria exatamente um ponto que é onde se localiza essa estrela que é tão condensada e tem essa energia, esse peso tão potente, mas é um espaço, embora, né, durante esse espaço da curvatura, a teoria da relatividade vai servir para falar, para pesquisar um pouco sobre isso, mas quando chega nesse ponto singular é um mistério tão grande, até mesmo para pesquisadores que dedicaram sua vida inteira para isso, que nesse ponto da singularidade nada do que se fala ali na teoria da relatividade tem uma aplicabilidade. Então, se a gente pensa, né, que as leis da física e da gravitação é algo que é inescapável e que se aplica de determinadas maneiras em várias localidades do cosmos, na questão específica do buraco negro se reconhece que existe um ponto, né, é tão singular, tão distinto, exatamente que nada do que a gente considera como parte, né, da criação desse corpo, desses conhecimentos físicos e exatos fazem sentido. Então, né, pensando no projeto, na produção e muitas questões que eu acho que me interessam cada vez mais dentro da pesquisa, a singularidade é um ponto para mim de interesse exatamente porque é um lugar onde as ciências exatas e as leis com validade universal ali elas não valem, ali elas não fazem sentido, ali é incompreensível, é esse lugar de mistério, né? Um ponto tão singular que exatamente nada do que a gente usa para entender o mundo como a gente conhece faz sentido. E é exatamente esse ponto que veio, né, dessa relação, exatamente porque no ano passado eu conheci um pouco o trabalho, né, de pesquisa de um matemático, de um físico matemático, chamado Roger Penrose, e que ele foi agraciado em 2020 com o Prêmio Nobel. Exatamente por ele, é um trabalho colaborativo, né, que ele fez com um outro pesquisador também, mas aqui nesse caso eu trouxe exatamente ele, porque entender a singularidade, compreender o que poderia ser esse espaço, embora ele tenha ganhado o Prêmio Nobel em 2020, é uma pesquisa que já se arrastava há mais de 5 décadas. Então, tem essa questão que se coloca ali, né, a teoria da relatividade geral. Ela é apresentada ali em 1915, confirmada em 1919. Em 1939 começa a se pesquisar a singularidade e de como seria possível exatamente, como a gente poderia, né, utilizar leis físicas e exatas para falar de um espaço, de um ponto singular onde nada disso tem uma validade. Então ali no final dos anos 30, 40, começa a se falar sobre a singularidade. E a primeira vez onde ela é, né, apresentada e ela é justificada a sua própria existência teórica como possibilidade é em um texto que o Roger Penrose publica em 1965. Então ele tem um texto onde ele vai falar sobre a singularidade como uma possibilidade. E nesse ramo da física, né, muitas coisas se comprovam exatamente a partir de modelos físicos matemáticos e que depois, como o caso da teoria da relatividade, que foi apresentada em 15 e comprovada em 19, da mesma forma, né, a singularidade ela é apresentada ali em um momento na metade do século XX. O Roger Penrose continuou, obviamente, né, pesquisando outros temas, trabalhando com outras possibilidades de modelos matemáticos. E em 2020 é o momento onde ele ganha, né, esse prêmio Nobel exatamente porque ele fez uma coisa que foi uma junção, onde ele pega a singularidade, ele estuda, né, os buracos negros e esse ponto singular que está ali no centro dele, e ele consegue fazer uma espécie de encaixe. Então essa teoria, né, essa proposta
que ali está na segunda metade do século XX, acaba sendo comprovada matematicamente e justificada em 2020 dentro da teoria da relatividade. Então é essa coisa, né? Me interessa muito esses jogos assim, de pensar algo, um modelo físico-matemático universal que se aplica a tudo, a apresentação de um modelo que é tão complexo, tão distinto, que ele anula praticamente isso, né? Essas leis param de ter essa validade. E agora, no século XXI, a gente consegue, né, chegar no momento onde as duas coisas podem coexistir. Então, é desde uma coisa, um sistema fechado, que fala, né, de uma aplicabilidade universal, que no momento se identifica uma coisa que não faz parte dele, mas e que em algum momento eles conseguem, né, a partir desses modelos, coexistir. E a singularidade passa, então, deixa de ser uma anomalia dentro da teoria da relatividade geral e passa a ser parte constituinte, né, desse sistema. Então, aqui, né, essa imagenzinha, exatamente falando um pouco sobre esse esquema aqui, que nem dá para ver com tantos detalhes, e na verdade nem interessaria, né, pegar as especificidades desse esquema, mas é uma espécie de linha do tempo da ciência. Então, a singularidade, né, que seria esse ponto exato, onde vai exatamente contra toda a lógica que formulou as ciências ocidentais. Então, toda essa ciência começa a ser formulada ali há muitos milênios, ela vai ter algumas prerrogativas lógicas, algumas especificidades que vão ser exatamente negadas pela singularidade. Então, a singularidade, ao mesmo tempo, como modelo físico que está dentro desse sistema, também é quase que uma brecha, uma fissura de uma negação da universalidade de tudo aquilo. Que aí é uma questão que me interessa, né, já por várias outras especificidades que podem ter com outras áreas, né, da minha pesquisa. E aí, essa relação, né, chegar na física, chegar nessa questão vinculada a essas leis universais e essa ideia, né, vinculada ao cosmos, tá uma coisa que é um interesse. Em outras conversas com o Vicente, assim, eu já vi exatamente, né, esse interesse que ele tem por essa área de pesquisa, né, dentro da sua produção. E os trabalhos do Vicente vão sempre se relacionar por alguns elementos que vão estar vinculados a esse universo que circunda ele e que, a partir do seu trabalho fotográfico, é um recorte, né, dessa perspectiva e um recorte que mostra uma coisa distinta daquilo que já estava apresentado ali. Então, na exposição da série Lápidos, que foi essa que eu acabei de mostrar, ela teve a curadoria do Ivo Mesquita. E eu trago aqui, né, mais uma pequena citação que o Ivo Mesquita faz sobre essa série Lápidos apresentada pelo Vicente de Mello. Então ele diz, o Ivo, Lápidos constitui uma espécie de arquivo, um modo organizado de catalogar as pedras da coleção, tempo e memória, e mostrar o conjunto de plantas baixas, maquetes, o desenho original, a realidade criada e captada em cada um dos fotogramas, em que Vicente inventa fragmentos de paisagens cósmicas. Então, foi uma exposição que aconteceu em 2018, na Galeria Lurix, no Rio de Janeiro. E aqui, né, eu trago um pouco essas imagens, né, de algumas séries já realizadas pelo Vicente, já há muitos anos. E onde ele vai, depois ele pode falar, compartilhar um pouco mais, né, sobre esse trabalho com a gente, mas é exatamente onde ele vai pegar essas paisagens cósmicas, né, ou quase essa possibilidade de uma visualidade supraterrena, e ele vai estar trazendo isso a partir das técnicas da fotografia, e ele faz uma associação com a luz e com luminárias e com esses dispositivos, né, que iluminam os ambientes, e ele vai estar trabalhando ali com os contrastes e vai estar associando essas pequenas luzes, pequenas, né, às vezes nem tanto, né, exatamente por ser um lustre de maior dimensão, mas exatamente ele vai pegar esse recorte e ele vai jogar, né, para outra esfera. Então essa série se chama Galáctica e é exatamente uma tentativa de figuração, né, ou de criação dessas paisagens cósmicas no campo do ficcional ali. Então, aqui essa imagem que estou mostrando para vocês, a primeira se chama Buraco Negro Estelar, a segunda se chama Cauda de Cometa. Eu trouxe mais duas também, é uma série bem grande,
mas eu fiz um pequeno recorte com 4. E na outra imagem, né, que eu trouxe aqui, outra dupla, uma se chama Lunas e outra se chama Asteroides em Espiral. E o interessante, né, perceber que no primeiro momento essas imagens criam um estranhamento, né, exatamente. Depois que é compartilhado nesse processo e que especifica que essas luzes são oriundas dessas luminárias, desses dispositivos, no primeiro momento você se coloca, né, a pensar, e você é levado pelo título exatamente a pensar sobre essas paisagens cósmicas. E então, né, pensando não só nessa questão dessa vinculação com o cósmico, com essa tentativa de fabulação ou de ficcionalização dessas possibilidades de criação, eu estava lendo um texto do Didi Huberman, que se chama Quando as Imagens Tocam o Real, que foi um texto publicado em 2012, e que ele fala, né, sobre uma questão que eu acho que se vincula, que pode, né, ser vinculada de maneiras bem interessantes com essa série de trabalhos. Que ele vai falar sobre a imaginação e a montagem, e como a imaginação e a montagem, ela pode ser aplicada aos arquivos, né? E aqui a gente pode pensar arquivo como acervo, arquivo como coleção. E aí essa imaginação e essa técnica da montagem, exatamente para o Didi Huberman, podem desmembrar o que seria a compreensão histórica desses arquivos. E assim, esse trabalho ele pode revelar apenas uns fragmentos desses arquivos, um vestígio, e que é um vestígio bruto, né, nas palavras do Didi Huberman. E ele fala que esse ponto de vista, né, ou essa especificidade que pode ser revelada a partir da imaginação e da montagem, abre brutalmente isso para o mundo desconhecido. Então, essa montagem, ela liberta o que seria, nesses elementos, o que está entre aspas, né, no texto dele, efeito do real, e acaba apresentando um esboço, e esse esboço que viria dessa interpretação, né, ou desse reconstruir. Então, isso também é uma coisa que me interessa, que é exatamente pensar sobre como trabalhar, né, ou como se relacionar com essas coleções, com esses objetos, com esses arquivos, e aí não só, né, os arquivos pessoais, mas também os arquivos históricos, mas exatamente como a imaginação, quando somada, né, à montagem, pode ser algo muito potente, exatamente para a gente pensar e para a gente encarar novamente aquilo que já está posto, aquilo que já está apresentado. Então, a imaginação e esse recorte, essa nova disposição, sempre trazendo uma nova possibilidade, né, de se pensar essas questões. Então, teve outra questão que eu acho que passa exatamente por essa... Pode voltar para o outro? Isso. Então, era uma questão, né? Quando a gente pensa acervo, arquivo, coleção, essa série foi uma série criada em 2020, e eu acho, né, provavelmente, tem muito também dessa temporalidade nesse método de criação e nesse trabalho, que em outras medidas as séries do Vicente lidam com coleção, mas é um processo que leva um bom tempo, né, de retorno a essa coleção, pensar como rearticulá-la novamente. E no novo contexto, né, que foi imposto a todos nós e ainda está, de acordo com essa pandemia em curso, também eu acho que trouxe umas novas possibilidades de se pensar a prática artística, né? Isso foi essa coisa que em muitos diálogos com o Vicente a gente tentou estar pensando junto, foi como não só ele, mas outros artistas também se viram afetados por esse novo cotidiano, né? Por essa restrição de deslocamento, e muitas vezes tinham que lidar exatamente com esses ambientes domésticos, né? E com esse arcabouço um pouco restrito, que exatamente, como o Didi Huberman fala, a nova configuração, né, a imaginação e a montagem podem estar transformando, às vezes, esse contexto muito restrito e isolado para uma coisa muito, muito mais ampla, né, e que possibilita essa expansão de narrativas. Então, nesse momento, a gente começou a ver juntos, né, alguns artistas que estavam criando trabalhos durante a pandemia e uma marca, né, interessante. Eu estou mostrando aqui alguns trabalhos do Wilfredo Prieto, que é um artista cubano,
e que durante a pandemia ele inaugura uma exposição que chama Fake News. E era uma exposição que estava muito condicionada, né, pela impossibilidade de circulação e por uma coisa viva que ele buscou alimentar durante o período expositivo. Então, ele apresenta uma espécie de algumas pinturas e que, em certa medida, né, estão muito marcadas por um tom da abstração, são manchas, são elementos que ele vai ali sobrepondo sobre essa superfície, e ele cria uma série muito grande dessas pequenas telas, exatamente onde ele vai juntar, né, o que está ali sendo mostrado enquanto imagem e que o título vai estar trazendo outras possibilidades de leitura para esses trabalhos. Então, por exemplo, nessa primeira figura, o título dela é A Paixão do Caminhoneiro Espanhol. Então, outra se chama Mais Curado do que Infectado. E ele diz, né, em entrevistas, o Wilfredo Prieto, exatamente que a produção do trabalho dele, ou essa nova forma, né, de estar ali pensando nas suas ações enquanto está submetido a um contexto de isolamento, a sua produção foi o que ajudou ele a navegar, o que ajudou ele a flutuar durante esse período de tempestade, né? Como metáfora também é interessante a gente pensar essa questão. E aí, dos trabalhos do Wilfredo, também foi interessante pensar com o Vicente, em vários momentos, como essa série, né, ela está sendo criada e ela está tendo os seus contornos delimitados por uma questão da luz. E isso não é uma coisa de agora, né, mas várias outras séries vão ter a luz como esse elemento primordial dessa construção, que vai estar atuando ali na construção, na criação desses contrastes. E quando a gente pensa, né, em alguns trabalhos, como as gravuras do Guild, que eu trago aqui, né, 2 exemplos, que é um artista que o Vicente gosta, já acompanha, né, o trabalho dele, já tendo registrado vários trabalhos que fazem parte da coleção do Museu de Arte Moderna. E o Guild tinha uma questão interessante, que ele falava exatamente sobre como a gravura, como a xilogravura mais especificamente, ela era criada, né, a partir dessas formas que são contornadas pela luz. Então esse movimento, né, de cavar a madeira, ou de criar esses sulcos, são formas de imprimir a luz ali, de trazer a luz para esse espaço que inicialmente, antes dessa técnica, está ali restrito à escuridão. Então, e não é só o Guild que vai falar sobre isso, mas tem também uma outra artista que também tem um papel, né, importante na trajetória do Vicente, que ele gosta bastante do trabalho dela, mas a Lígia Pape, ela faz uma série durante o início ali dos anos 50, que se chama Jogos Vetoriais e Jogos Matemáticos, e nessa série ela utiliza, nessas superfícies, nessas formas, tinta automotiva. E isso acaba ocasionando, né, uma intoxicação nela, e ela acaba tendo que modificar o seu método de criação, né, aqueles trabalhos que estão sendo ali criados, exatamente por uma emergência de saúde. Então, algo na saúde dela informa que ela não pode mais estar criando esses trabalhos dessa forma. E aí, então, ela cria uma série, e que também está muito vinculada ao Guild, por essas entrevistas, né, que eu li, e exatamente que fala sobre o lugar da luz na criação, e de como esse trabalho dela, primeiro que ela fala sobre essa diferença, né, de sair da pintura e ir para a xilogravura, que é uma questão compositiva, bidimensional, não só, né? Tô falando ali que é disposta na horizontal e que ela se põe, né? Ao invés de ela estar olhando assim para a sua frente, ela olha para baixo para fazer essas pequenas fissuras que ela também vai associar com luz. Então, na série Tesselares, que é realizada ali no final dos anos 50, ela fala que cada uma das linhas, cada um dos sulcos, ela sente exatamente como esse momento de libertar a luz que está ali, né? E trazer a luz como, não só como esse elemento ali de criação da forma, mas também como uma figura poética, quase de libertação dessa imagem que está ali e que em alguma medida pode sair de uma superfície plana de madeira. E nesses exercícios, né, dessas idas e vindas, dessas aproximações, distanciamentos, tem um artista que o Vicente também tinha me apresentado e que ele gostava bastante, que era o Lee Friedlander,
que é um fotógrafo americano e que em 1994 ele cria uma série. Essa série, né, Steams, é uma série de 65 imagens que ele cria, todas em preto e branco, e com o cerne da criação também, né, dessa série. Também está ali pensando a luz e o atravessamento da luz em algumas superfícies. E, curiosamente, era uma maneira, né, dele expandir esse entorno. Porque em 94, né, especificamente, ele foi colocado em isolamento, podemos usar esse termo, mas ele foi tirado da sua vida cotidiana exatamente por uma emergência que ele tem no joelho. Então, ele não pode se locomover, logo ele não pôde, né, dar continuidade à criação dos seus trabalhos, utilizando a prática do deslocamento para caminhos mais distantes do que o seu ambiente doméstico. E aí ele vai criar essa série, essas 65 imagens, que é também uma refiguração, né, uma expansão daqueles pequenos espaços, daqueles pequenos objetos ali, que a luz vai vir como um elemento, e isso vai estar gerando essa sua nova série. E aí eu volto aqui novamente para a imagem, né, dessa caixinha e desses elementos que estão ali, desses refugos todos juntos ali, concisos. E que também, nesse processo de pesquisa, eles vão ser expandidos, né? Eles vão ser retrabalhados com a questão da luz, com a questão dessa emergência sanitária que todo mundo foi colocado, né? E nesse sentido, esses trabalhos eu comecei a pensar como eles poderiam estar presentes, né, de alguma forma, porque a gente foi conversando sobre eles, foi discutindo exatamente essas maneiras, né, de criação de alguns artistas. E aí, para nossa surpresa, a gente acabou encontrando também com um artista da Nova Zelândia, que se chama Mark Graver, que é um artista que trabalha, né, especificamente com gravura. Ele dá aula num centro de impressão contemporâneo lá na Nova Zelândia. E ele faz um trabalho que o título também é Ressaca, é um trabalho de 2014, e que esse trabalho, né, ele consiste num grupo de 9 gravuras e de um vídeo. E o que interessava mais, né, era esse modo, como que ele cria essas gravuras, e essas gravuras que também operam ali pelo contraste, a partir desse dispositivo da Ressaca. Então, quimicamente, né, tem um processo ali bem específico que ele faz, mas de maneira mais geral, é interessante assim, ele, quando está chovendo, tendo alguma tempestade, ele vai mergulhar e com a câmera, ele acaba mirando embaixo d'água esse movimento das superfícies. Então, ele, enquanto mergulhador, né, aponta sua câmera para cima e capta um pouco desses movimentos das ondas, né, e desse agito que vai estar ali sendo ocasionado por essas chuvas. Então, ele cria um vídeo com essas imagens, né, um vídeo que ele trabalha ali também, posteriormente, digitalmente, e aí ele vai tirar alguns prints, né, alguns recortes desse vídeo. Não é exatamente um print, porque ele não faz o print no sentido como que a gente faz hoje no celular, mas são pequenos frames que ele tira, passa por um outro processo químico e ele transforma isso em gravuras bidimensionais, né? E quando ele apresenta exatamente o vídeo com essa movimentação e essas gravuras ao lado, como está na imagem que a gente está vendo, que foi a exposição que ele fez nesse centro de impressão, em 2014. E outra artista também que a gente acabou encontrando foi a Frances Scott, que é uma artista da Escócia, e que em 2020 ela publica um livro de artista, e que o nome também é Ressaca. E, curiosamente, foi no momento ali onde o Vicente estava trabalhando na criação, né, desse trabalho. Então, acho que esses atravessamentos podem não dizer nada, mas dizem muito quando a gente escolhe, né, esse ponto para a gente estar dialogando e vendo essas aproximações que, em muitos sentidos, né, são coisas que um não conhecia o outro, não tinha nenhum influxo ali ou nenhum atravessamento na vida deles. Mas esses pequenos elementos, né, para mim, enquanto historiador da arte, curador, interessa por pensar essas conexões e como distintos pontos de partidas podem ser aproximados, né, dentro de um escrito ou dentro de uma pesquisa. Então, a Frances Scott, o trabalho dela, por sua vez, também, né, embora tenha sido realizado em 2020, já partia de uma série
que era realizada há muitos anos e que exatamente ela vai fazendo um registro das suas caminhadas pelas ilhas onde ela cresceu. Então, ela, a partir dessas caminhadas no litoral, ela vai criando alguns mapas, manuscritos, fotografias e objetos que ela vai resgatando, né? Ela vai captando dessas caminhadas. Onde ali ela está pensando essa caminhada, não exatamente como uma simples maneira de estar ali deambulando e trazendo depois uma produção, mas no próprio discurso dela, né? Quando ela fala sobre essa série, ela fala muito das suas memórias de infância e sobre como essa paisagem que ela está trabalhando exatamente tem um papel definidor dentro da sua criação e do seu processo de formação. E que também é um detalhe, uma aproximação, né, com a série Limite Oblíquo, porque todos os sedimentos de ressaca utilizados nesse projeto partem dessa coleção que o Vicente de Mello já faz há bastante tempo e que são sedimentos coletados da praia de Itacoatiara, que também é um espaço, né, específico que é muito marcado dentro da sua vida, né, dentro da sua infância. E ele conta em vários momentos exatamente sobre como as caminhadas pela praia e sobre essa relação com o mar foi importante na sua formação e na sua compreensão do mundo, né, daquela criança que corria solta também nessa faixa de areia. Então, esses dois trabalhos, né, além dessa aproximação poética e dessa tentativa, né, de trazer juntos apenas para ver como processos distintos podem se comunicar a partir de determinados eixos, o Mark Graver, né, me interessa exatamente por pensar a ressaca, e quando a gente pensa a ressaca, a gente pode pensar de distintas maneiras, mas talvez essa de captar uma imagem a partir da submersão do próprio fotógrafo, que depois vai trabalhar a partir de um processo digital essas imagens. Tem ali uma proximidade, né, enquanto método compositivo também, como o Vicente vai trabalhar a ressaca, vai trabalhar esses sedimentos, que ali o digital vai estar dentro desse processo e desenvolvendo um papel preponderante, né, dentro dessas possibilidades de criação desses contrastes. E a Frances Scott, exatamente por pensar a ressaca a partir dessa relação, dessa deambulação e desse contato com essas paisagens íntimas, né, com essas paisagens da infância. E desse momento, né, que geralmente você está ali fazendo essa caminhada e pensando não só questões sobre o seu presente, sobre o seu passado e projetando coisas para um futuro. Então, desde essa especificidade do método compositivo e desses elementos, né, que estão atrelados à criação dessa série, eu acho que são dois pontos de contatos ali que talvez, né, pelo menos no meu ver, possa nos dizer alguma coisa ou contribuir um pouco exatamente com esse processo, né? Que essa é um esqueminha que eu fiz uma vez, bem amador, mas exatamente pensando e posicionando o lugar da luz nessa criação. Então, acho que até sobre essa especificidade técnica, o Vicente pode falar mais um pouquinho sobre esse método criativo dele, né? Essa comparação que o Aldonis faz na produção do Lápidos, na produção do Limite Oblíquo, esse gráfico ele é interessante, uma situação em que mostra os dois tempos de um processo. Lápidos é um fotograma de laboratório, um papel fotográfico, com emulsão de prata, em que, no caso Lápidos, as pedras foram arranjadas, colocadas e criadas uma situação de completude e de peso e de ideias, uma ideia de um fragmento de uma imagem da cosmogonia, né, da pesquisa cósmica, com essas pedras e seixos e pequenas pedras coletadas durante passagens por todos os lugares do mundo que eu pude ir, em que eu reconfiguro essas pedras num papel fotográfico e eu queimo um papel no laboratório. Então eu não tenho negativo, eu não tenho filtragem, eu tenho apenas uma luz que desce numa ponteira. Ela queima um papel fotográfico, ela queima essa prata, e o que está na superfície, que são esses volumes das pedras, o volume desaparece, a cor desaparece, a forma original desaparece, criando apenas uma superfície, que é esse ligeiro contato. É onde fica branco, onde a luz não queima o sal de prata, o grão de prata. Então, é uma relação, como o Aldonis fez esse esquema, é como se fosse realmente uma luz que entra e cria um negror nesse papel. Quer dizer, é tão pesada a presença da luz sobre a superfície fotográfica
que ela consegue destruir e comer e fixar a presença dela como força. Então, o que está negror na imagem é a presença dela no papel. O que está sobreposto bloqueou essa passagem. Então, existe esse ponto, como a série monolux, né, que o próprio nome é derivado de um monolux, de um ponto reto que queima o papel. Quando chega no limite oblíquo, o gráfico é bem interessante, é que é o inverso. É como se fosse um fotograma em que eu fiz a inversão dele, o positivo e o negativo. Só que a gente não sabe quem é o positivo e quem é o negativo na realidade, porque não existe nem realidade nos dois. A irrealidade acontece ali porque eu disponho, no sentido não do laboratório, que é um processo mais complexo, que você tem que ter o papel fotográfico, o ampliador, o material, eu arranjo essas peças, no caso as pedras. Depois que queima esse papel, eu tiro as pedras, coleto e aí o processo todo começa. Revelação, fixação, interrupção, lavagem por horas, com papel de fibra. E quando chega no limite oblíquo, eu consegui trabalhar durante 2 noites, durante a quarentena, esse lockdown, em que eu peguei essa caixa de sedimentos, que é uma coleção que eu coleto há 25 anos, por uma questão bem peculiar, de ter essa praia à disposição quando eu visito a minha família. Ter esse momento pós-ressaca, que é um momento muito melancólico, é quando o dia ainda está cinza, a maré ainda tem uma certa pressão e você tem uma conjunção meio estranha, porque na ressaca tudo é jogado, né, como diz até o próprio Pedro Caetano Éboli, tudo que flutua, ele é jogado de uma maneira, de uma força, que quando o mar retrai, ela abandona esses fragmentos. Então, no caso, esse momento desse pós-ressaca, pós-tempestade, cria essa melancolia que vem muito do cinema, que me afeta muito, essa questão do momento da natureza, que você pode ter esse embate com ela, delicado, de entender o que ela pode projetar você psiquicamente. Então, no caso do limite oblíquo, foram esses resíduos coletados há anos, que essa coleção, como a pedra de objetos, de itens encontrados, coisas encontradas, que me apressam, que eu tenho um apreço quando eu vejo. As pedras eu tinha antigamente na minha casa, em Itacoatiara, eu encaixava elas como fosse um grande morundu, um grande morro, procurando uma forma em que elas pudessem todos participarem dentro dessa coletividade como objeto, que depois foram guardados e viraram monolux, viraram lápidos. E nessa configuração que está aqui na imagem, com o Ivo Mesquita, na Lurix, nós pensamos esse grande tablô, né, essa grande mesa, como se fosse um processo arqueológico. Existe a cordinha da arqueologia, existe a delimitação desse campo que está sendo investigado. Então você tem as imagens na parede e a referência delas exatamente na mesa, na mesma posição das pedras. Então é como se fosse uma arqueologia de sambaqui, vamos dizer assim, que você limpa a arqueologia e vai encontrando os ossos, os artefatos, as conchas. Então era uma relação visual do objeto pedra, nesse tabuleiro arqueológico, com essa situação das imagens em preto, impressas em preto e branco em alto contraste, que já é uma questão mais cosmológica, quer dizer, então como fosse o carbono que está na Terra e o carbono que está no espaço, nossas rochas e pedras e os asteroides, quer dizer, o material é o mesmo, né? O carbono é o mesmo, o hidrogênio é o mesmo. Então tinha uma relação lúdica de pegar essa coleção de pedras e criar essa grande mesa, né, que você podia até mexer nas pedras, interagir, mas a ideia é que desse ao espectador, desse à pessoa que fosse visitar a exposição, essa relação dessa questão quase que de uma imagética falsa e irreal nesse sentido. Eu estou criando imagens cósmicas a partir de objetos muito próximos, que nem a série galáctica, que são luminárias também de dias cotidianos, dias do meu cotidiano, em que eu fotografava em aeroportos, casas de amigos, estação de metrô, em que está essa proximidade da câmera com uma luminária, o que for, e que nessa proximidade da câmera Rolleiflex, ela já quebrava o entorno e a totalidade do objeto. Então, esse pequeno frame já quebrava, já dobrava a ideia da realidade. Então, cauda de cometa que foi apresentado, o buraco negro estelar, são situações que também tem esse negror, né, esse preto profundo da queima do papel, já dava essa sensação dessa, como diz até o Aldonis Nino, essa fabulação. Tudo muito perto, você pode recriar e representar o que a ciência até nos apresenta. No caso do limite oblíquo, já que é o inverso, como eu disse, do monolux, esse ponto de luz que queimou tanto o lápis quanto o monolux, ele é a inversão desse processo, em que, na verdade, como eu não poderia acessar laboratórios nessa quarentena, nesse lockdown,
Eu tive que trabalhar com coisas que estão em volta da minha vida, do meu apartamento, da minha casa, nesse hiato de tempo. Quer dizer, nós tivemos um hiato gigante de tempo na nossa vida, não tão grande em relação à história da humanidade, mas foi um ano que todo mundo teve que se projetar pessoalmente na sua preservação e no seu ambiente, quer dizer, lidar com aquele ambiente 24 horas durante meses. Então, foi quando eu vi a coleção que estava lá, ela teve uma imagem que vamos mostrar aqui, que foi feita na série Monolux, que é partes da série do limite oblíquo, desses objetos, que se chama Restinga. Eu fiz essa imagem, que é um fotograma, e ele foi, na verdade, a proto-imagem que deu a partida durante a quarentena de utilizar esse material coletado. O material coletado da limite oblíquo são cocos, sementes, galhos, pouquíssimas conchas. Então são coisas que eu utilizei, que eu coletei e fui montando esse tabuleiro na mesa de luz. Essa imagem que eu comentei agora, que chama Ressaca, que foi feita na série Monolux, que nós vamos apresentar uma imagem, em que eu fiz essa disposição desses mesmos resíduos da ressaca numa situação de que eu criasse um corpo estranho, né, tivesse uma questão morfológica amorfa, no sentido que são órgãos, são plantas, são animais, são crustáceos, são pedras, o que fosse ali. A ideia dessa imagem era criar esse estranhamento orgânico, por isso eu meio ressaca esse movimento que estava acontecendo, e foi a proto-imagem, a primeira imagem, que foi em 2019, e que gerou, então, essa ideia na mesa de luz, naquela imagem que a gente vê, que eu apareço ali com a luz projetada ao contrário, que é esse inverso, não mais a luz de pino, mas a luz por baixo. Então, esses objetos da caixa, da coleção, eu comecei a arranjá-los, organizá-los e criar numa superfície plana, que é a mesa de luz, e com a câmera digital, quer dizer, não poderia trabalhar em laboratório, sim, né, com os apetrechos, os equipamentos que eu tinha à mão. Então a ideia foi começar a modular essas peças numa movimentação quase dessa onda, dessa maré, em que eu pudesse ter a sensação final em que o que eu estava reproduzindo ali poderia ter sido realmente o momento final em que a maré deixa os resíduos, né, os sedimentos, e retorna. E quando você anda na praia, depois da ressaca, você tem sempre aquela linha circular, que é o movimento da onda que retraiu, e esses objetos, infelizmente, junto com lixo também, lixo plástico, não orgânico, eles se posicionam sobrepostos, afastados, um dentro do outro. Então, a criação dessa linguística, né, dessa questão linguística que é sinais, criar uma caligrafia, uma cartografia dessa posição desses objetos, veio essa composição aleatória, mas lógico, dentro também de um pensamento plástico e um pensamento de tratar as minhas coleções, como eu faço, meio como enciclopedais, assim. São fascículos de coisas que eu tenho que fazem parte de uma construção humana, da minha humanidade também, porque essas coisas fazem parte de um processo que só pertence a mim, mas eu consigo lançar elas para um outro patamar do universo, né, colaborativo e público, criando essas imagens. Então, esse jogo todo na mesa de luz dos objetos era criar essa nova cartografia, essa caligrafia, essa nova imagem, no sentido, já que eu não poderia sair para fotografar no exterior, o mundo estava totalmente paralisado fora da minha casa, e dentro da minha casa eu consegui fazer imagens. Então, essa construção da imagem que me interessa dos últimos tempos, que é não o uso do negativo também, mas não o uso da realidade fotográfica. É criar novas realidades, novas composições, novas ideias, no sentido de fraturar a ideia da representação. Nesse caso que eu sempre falo muito, no Instagram a gente tem centenas de fotos produzidas em milésimos de segundos e fotos incríveis, fotos de tudo, qualquer tema, qualquer coisa. É quase uma enciclopédia pessoal, as pessoas estão ali se projetando ao mundo. Então, as séries que eu faço como Lápidos, Monolux, diluições instantâneas também, e no caso do limite oblíquo, na verdade, o afunilamento de um pensamento para que as imagens sejam mais dentro do meu parâmetro pessoal. Quer dizer, eu sou o que sou nessas imagens, né? essa autobiografia. E como Aldones mesmo disse, é uma fabulação que é criada nessas formas que vão sendo montadas ali. E um
uma questão interessante também para compartilhar, né, sobre o projeto. A gente pensou exatamente como nesse bate-papo a gente não precisaria, né, se deter nas especificidades da imagem, mas muito mais nesses processos que foram criados e que resultaram nessa exposição. Então, nesse caso, né, quando a gente começou a pensar a expografia, e eu acho que faz bastante sentido trazer isso nesse bate-papo, foi pensar que a gente tinha o espaço do Terreirinho, que é uma das galerias no térreo do Paço Imperial, e de pensar agora os modos de apresentação, né, dessa série de trabalhos. Então, no primeiro momento, exatamente, tudo que eu falei aqui para vocês, desses links, dessas outras produções, né, não estão presentes ali dentro desse espaço expositivo, e a gente acabou pensando, né, como fazer essa distribuição da maneira que fosse mais interessante, né, para apresentar esse processo. Então, aqui é um pouco dos detalhes da expografia e que a gente pensou, né, se focou. Exatamente. Se vocês conseguirem perceber, aqui dentro desses espaços existia, né, a gente tinha que trabalhar as 44 imagens da série, e aqui do lado da porta, no canto A, tinha um cantinho, que era um espaço assim que não dava exatamente para colocar um texto de uma maneira interessante, ou uma ficha técnica, e que na hora que a gente estava no espaço, né, percebeu exatamente que esse trabalho, que era de uma série antiga, que não estava pensada inicialmente como parte do projeto expositivo, seria interessante, né? Seria muito potente trazer também, não só pela similaridade que já existe, né, dessa coesão da pesquisa, mas também está trazendo quase como um elemento, apontando essa possibilidade de expansão, né, ou essa nova configuração. Então, a gente trouxe essa imagem desse trabalho depois de pensar nessa expografia e distribuímos a série em 4 paredes. Então, a gente fez 4 grupos. O interesse era, né, não estar trabalhando elas a partir de uma perspectiva linear, mas essa distribuição, né, também nessas 4 paredes. Também tiveram uma questão para o Vicente que era muito interessante, que a gente está falando sobre arquivo, sobre coleção, sobre novos modos de organização. Então, exatamente, o Vicente tinha essa preocupação de não colocar as imagens todas lineares, uma ao lado da outra. E também brincar um pouco mais, né, com esse movimento e com essa distribuição um pouco menos regular, e que estava relacionada exatamente a essa irregularidade, né, desses fluxos da maré, sobre esse encontro, sobre esse choque. E trazer o trabalho, né, Ressaca, também desse espaço expositivo, para mim, tinha uma figura metafórica, que eu até comentei com a gente, estava bem curiosa, era quase como se esse trabalho Monolux, enquanto da Ressaca, da série Monolux, enquanto um elemento ali dentro dessa galeria, parecia, né, vai ter outro material para a gente poder também fazer uma visita guiada pelo espaço e ver um pouco mais como que isso resultou enquanto projeto, parece que você colocou essa série no meio da sala e houve quase que uma explosão, né, onde esses sedimentos eles acabam ocupando espaços ali distintos e recortados dentro da parede. Então, nessa questão, né, sobre essa organização e desorganização, eu penso como essa coleção, ou como esse método, né, que a gente lida com essas coleções, ou com esses arranjos, ou com esses acúmulos, não dá para a gente pensar como ao longo da história, né, esses processos de classificação e de organização serviram exatamente para afirmar, para classificar, para taxar, para nomear, como um exercício, né, de afirmação e de delimitação do que são esses objetos, do que são esses materiais, e que no trabalho do Vicente é exatamente uma bagunça disso, né? Então ele não está preocupado em pegar essa coleção, pegar esses elementos, seja pedra, seja as polaroides, seja os objetos encontrados da fotografia, ou esses sedimentos de ressaca, e classificá-los, né? E normalmente se lidava com a coleção a partir dessa lógica de classificação e de organização. E o Vicente, ele bagunça, ele desajusta isso como um elemento central, né, dessa produção. Então, mais do que um modelo classificatório, ele compartilhou, né, um pouco dessa ideia, como se fosse um teatro de sombras, ou então uma possibilidade de reorganizar esse elemento, seja um sedimento, seja um dedo, mas para criar essa ficcionalização, essa possibilidade narrativa dentro desses elementos feitos ali pelo contraste, tendo a luz como um dos elementos principais. Então, mais do que uma forma de organizar o arquivo, interessa para ele muito mais essa ideia de
ficcionalização dessas sombras, né, desses contrastes. Então, acho que isso era um ponto interessante assim de pensar, que ele busca uma forma, né, de fabular ou de narrar e pensar outras possibilidades que não se fecham exatamente na sua narrativa. E isso, para mim, também era um ponto interessante, né, da mostra, que a gente tentou ressaltar de alguma forma. Era que dentro desse conjunto, né, de 44 trabalhos, a gente pode fazer algumas associações entre a imagem e o título, e que ao mesmo tempo elas não se restringem, né, a isso. É quase como um exercício de observar nuvens, ou de dar nome para formas e para essas imagens que vão aparecendo, quase que ao acaso, né? Mas assim, são entregues e são criadas de uma maneira não normativa e não linear. Então, nesses dois trabalhos que eu destaquei aqui, né, a gente vê, um se chama Pangeia, e outro Fóssil. Então, há essa forma, né, de se relacionar também com a história, com essa narratividade, e como essas formas poderiam estar associadas por uma história até que extrapole, né, o Vicente, que possa ser articulada com essas narrativas macro. Mas também tem outros trabalhos, né, da série que fazem, né, que podem, na verdade, fazer parte de associações, como do campo da história da arte, né, ou da historiografia, onde uma série que se chama Operários pode trazer ali como um elemento de aproximação formal com outros trabalhos importantes da história da arte brasileira, ou um outro trabalho, né, que ao mesmo tempo vai se chamar Mendieta, que pode ser associada a uma forma, né, basilar na criação dessa artista, mas que também tem total liberdade para ser associado a outras coisas. Tem um caso bem curioso nessa imagem, que o Vicente cria nesse trabalho. O título dele é Mendieta, e mais de uma pessoa que teve contato com esse trabalho pensava em um passarinho de costas. E é exatamente como essa figura, né, não se restringe nem à Mendieta, que é esse exercício de fabulação proposto pelo artista, nem a esse contato que o público vai ter associando a um pássaro, ou que o curador poderia ter. São imagens que não se restringem, né, a qualquer um significado, seja esse proposto pelo artista, ou esse também que é dado, né, ali no encontro direto com a obra. E que fica mais claro ainda quando a gente vai chegar no detalhe de algumas citações um pouco mais pessoais, né, mais biográficas, como num trabalho que a gente está vendo, que é Pedra Pena, e que vai estar associado a essa questão da balança, da equidade, que em certa medida, né, perpassa por questões muito pessoais, vinculadas ao signo astrológico dele, ou um outro trabalho, né, que se chama Collode, e que ele, em certa medida, vai estar associado a uma outra coleção que o Vicente tem, né, que até agora ainda não gerou uma série, mas futuramente talvez a gente possa encontrar, que é uma coleção de Pinóquios que ele também tem. Então, Collode vai estar um pouco associado a isso. Então, isso era só uma maneira de tentar mostrar assim, que o exercício de nomeação que é realizado pelo artista não é exatamente uma tentativa de apreender e de dotar essas imagens de uma significância, mas é quase que um convite ao visitante também para fazer e para dar para essa coleção de sentimentos e para esses registros, né, ali já propostos como uma forma finalizada e acabada, mas que, na verdade, o exercício de nomeação está na mão de todo mundo que tem um encontro com essas imagens, né? Então, é um pouco dessas formas de você considerar e você classificar as imagens nesse método de retrabalhar a coleção ou retrabalhar esses acervos e que abrem espaço, né, para essa narratividade, para essa ficcionalização que está na mão de qualquer um que se encontre com esses elementos, que seja o lustre, que se torna uma paisagem cósmica, seja de um pequeno brinquedo que ganha uma outra dimensão, e seja desses sedimentos de ressaca que vão estar que podem, né, ser associados a esse monte de possibilidades, que, como o Didi Huberman fala, a imaginação e a montagem exatamente como esse ponto de distinção e de liberdade, né, desses arquivos, desses objetos, desses elementos. E talvez aí também a gente pode voltar para aquela vinculação com a física, não só pela imagem cósmica, mas como esse ponto de singularidade, né, ou como uma forma de suspensão de qualquer delimitação que possa existir para os objetos. Então, esses elementos, em certa medida, perpassam, né, o trabalho, e essa oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, acho que era algo legal para a gente conversar um pouco mais sobre
tudo isso que a gente foi considerando, né, em vários momentos no processo de elaboração do projeto e que até mesmo na montagem, na sua finalização, ainda estava, né, um processo em aberto e que continua. E que fica o convite, né, para quem puder, seja tá vendo a nossa visita guiada, que vai estar disponibilizada, ou quem tiver oportunidade de, em um momento qualquer durante a semana, também dar uma passadinha no passo para estar conferindo. Mas é um convite que fica aberto, né, para todos. E aí o Vicente pode estar falando um pouco mais também de algum elemento. Tem uma questão interessante, quando o Adonis fala da fabulação, que é o ponto desse teatro de sombras, que foi nós conversamos na época da concepção do texto, dessa conversa, que é essa o objeto real não realizado como própria identidade dele mesmo. Então, tem uma imagem que foi apresentada, que é o Pé na Pedra, que é uma balança, em que você tem uma balança de madeira, que você tem sementes e folhas, mas que a sensação que dá é que tem um peso que dá maior que o outro, quer dizer, você cria uma dinâmica na própria imagem criada com esses objetos, que é um ponto crucial que eu levo aos amigos fotógrafos, que é essa liberdade do fotógrafo. A fotografia já se libertou há muito tempo de qualquer parâmetros e paradigmas, ela consegue entrar em todas as áreas, todos os campos, a gente já consegue chegar em Marte e fotografar, a gente consegue no fundo do mar e fotografar, a gente consegue fotografar o aniversário do sobrinho, consegue fotografar o parto do filho. A fotografia, ela está ela gera essa gênese de vida, de propulsão, de libido, de tudo, que é a liberdade que a gente tem com a imagem. Então, quando eu falei que nas redes sociais as imagens são proliferadas, se proliferam drasticamente de conteúdos próprios, eu imagino que a fotografia pode, nesse outro parâmetro, criar essa liberdade dessa criação da própria imagética. Eu acho que já existem muitas imagens no mundo, vão ter muitas imagens ainda sendo criadas. Então, eu gosto de pensar essa coisa de criar essas pequenas fagulhas de pensamento em que eu possa lidar a palavra, a poesia, a literatura, o cinema, como essa fagulha que impulsiona uma nova, vamos dizer assim, eu falei já liberdade de novo aqui, mas um novo caminho a gente pensar a imagem. A imagem ela é múltipla, ela é autoral, de qualquer maneira é autoral, mas ela precisa se posicionar um pouco para a gente, qual é essa ressonância que ela pode criar. Porque é tanta imagem que a gente acaba se perdendo no próprio dedo. Então, qual é a ressonância que você tem ao chegar numa exposição, ou ver uma exposição de fotógrafos, e essa imagem entrar em embate com você? Eu acho que o limite oblíquo, a ideia é que você tenha um embate desse estranhamento dessa imagem, uma imagem tão clara, e que você consiga, que as pessoas consigam, lógico, é só uma proposta ao espectador, ao visitante, ao público, em que ele tenha esse outro truque. Que as pessoas chegaram na exposição, vendo as imagens, acharam até que era desenhos em nanquim. Então você está fazendo desenho? Sim, estou fazendo desenho com a luz. Aí já volta ao processo do Talbot, que é o primeiro livro de fotografia impressa direta com fotograma, chama pintura com luz, pintura da natureza, em que ele imprimia tudo contactando folhas sobre um papel sensibilizado. Então existe esse pensamento no meu trabalho de pintar essa fotografia, de criar essa fotografia como outro tipo de emblema para um campo mais ampliado da fotografia. Não, assim, a gente pode expandir a fotografia em vários segmentos e sedimentos, também sedimentar ela para poder criar novas narrativas. Eu acho que essa é a minha proposta daqui para frente em fotografia, são essas narrativas que sobrepõem uma realidade cada vez mais presente dentro desse nosso novo esse mundo contemporâneo, antropoceno, que as imagens são tudo, né? Essa questão que eu trouxe ao limite oblíquo. Tá. Queria agradecer a todos por estarem aqui, a todos e a todas. Agradecer ao Isaac que fez nossa tradução em Libras, ao Paço Imperial, Associação dos Amigos do Paço Imperial, a Cláudia Saldanha, diretora do Paço, a Cláudia Marques, uma querida amiga de teatro que foi muito importante nesse processo também, ao Rodrigo Cardoso, produtor da Área 27, a todos os profissionais que nós convidamos para trabalhar a partir da lei de incentivo ao Aldir Blanc, que foi um valor que chegou a nós pelo edital,
Foi muito interessante que esse valor foi todo dividido para todos os artistas que participaram com a gente, a equipe de filmagem, os designers gráficos, a curadoria, o printer, a pessoa que moldurou. Então, foi muito interessante essa colaboração de uma verba que entrou e que ela foi completamente dividida nesse momento que a gente precisa realmente dividir, compartilhar e viver mais próximo. Obrigado a todos. Obrigado ao Donis. Eu que agradeço também.